Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E ó, a gente vai começar a aula de hoje pedindo aí para vocês ficarem atentos. E ó, durante a aula já vai marcando aí todos os principais assuntos, tá bom? Para que a gente possa fazer uma aula clara, tirando as dúvidas, na nossa aula 10.1. Dá uma olhadinha que nós vamos abordar na aula de hoje, galerinha. Olha aí na tela, aula 10.1. Vamos falar sobre os componentes dos SAFs, principais espécies utilizadas para compor os SAFs no bioma amazônico. Então vamos deixar marcado aqui, ó, que são as principais espécies utilizadas para compor os SAFs no bioma amazônico. E para essa nossa aula de hoje, nós vamos conhecer os diversos componentes dos SAFs. Vamos começar logo isso aí, pessoal? Aí, ó. Primeiro, componentes dos SAFs. Para a escolha dos componentes dos SAFs, é necessário levar em conta a importância das culturas em relação ao valor de produção nos principais estados amazônicos. Para mim, meu diretor, galerinha, claro que quando você vai fazer a introdução de uma determinada cultura, nós sempre estamos reforçando isso aqui com vocês, que nós estamos fazendo na prática, né, da agricultura, inserindo ela em um componente florestal. E quando você faz o levantamento das principais cultivares de valor econômico, não podemos deixar de pensar também nas necessidades dessas cultivares e da sua importância em colaborar com aquela diversidade que se encontra na floresta. Principais pontos também é verificar as necessidades nutricionais da cultivar, levando em consideração todas as espécies de origem animal e vegetal que se encontram naquele local, numa determinada propriedade. Por quê? Evitar a competição de nutrientes do solo e também manter a dinâmica da fauna, dos animais que estão ali e necessitam daquelas espécies vegetais para sobreviver. Inserindo essa determinada cultivar que você já fez o levantamento econômico na sua região. O que é levantamento econômico, professor? O interesse da sinalização da necessidade daquela cultivar. Aqui, ou seja, o limão, mandioca, o valor econômico para que quando você tenha seu produto, você possa entrar no processo de comercialização. E ainda mais, levar em consideração se a necessidade econômica desse produto, ele é ofertado in natura ou deve passar por um processo pelo processamento desse produto. Como entregar, se for em relação a uma determinada cultura de fruta, se o mercado é ofertado para ele já com a despolpa, se é a casca, se é a folha, ou se o material tem que ser entregue ou de origem já desidratada, ou in natura, como nós falamos. Então, todos esses componentes, não só do mercado, devem ser levados em consideração, ok? Aumenta a tela, meu diretor. Próximo, pessoal, dos componentes, o produto precisa escolher os integrantes dos SAFs, garantindo que possam satisfazer as necessidades básicas da alimentação e nutrição familiar. Nesse item, pessoal, quando nós tratamos da agricultura familiar de subsistência, sabemos que faremos um cálculo para verificar a porcentagem que será de consumo interno. Professor, consumo interno para a subsistência da família. E uma outra parte que é para o consumo externo, para o mercado. Essas características básicas estejam adaptadas às condições socioculturais e ecológicas da região. E nesse item, as condições socioculturais e ecológicas da região, muitas vezes, pessoal, nós estamos falando aqui para vocês que em relação a alguma atividade, alguma produtividade,
né, um vegetal, uma espécie que você insere na floresta que não é originária do local, ela não precisa ter um produto como um fruto, né? Num fruto, mas sim, ela pode ter uma questão ecológica. Como nós falamos a última vez, de você utilizar não só o fruto, mas utilizar, por exemplo, produção de cacau, produção de café, para viabilizar, não é isso? Uma concentração de agentes polinizadores naquela região. Também, ou você pode usar espécies vegetais para auxiliar na melhoria daquele solo, favorecendo assim um solo que dê uma disponibilidade de retenção e favoreça com que a qualidade não só da água esteja numa nascente, mas a qualidade de manutenção daquele solo. Também possua ciclo de vidas diferentes. Espécies arbóreas e cultivares agrícolas com ciclo curto. Para mim, professor, quando se fala, pode voltar aqui para mim, diretor, quando se fala de ciclos diferentes, é a diversidade, a capacidade de você ter o ano todo diversos produtos em tempos diferentes e que também vão apresentar necessidades diferentes. Quando nós falamos sobre um ciclo de vida diversificado, diferenciado, ou também quando nós falamos sobre um ciclo curto, isso vai favorecer com que os processos, né, de tratos culturais dentro desse ciclo mantenham não só a produtividade e a diversificação dessas espécies arbóreas, mas a questão social. Dependendo do produto que você vai estar ofertando e vai estar inserindo na sua propriedade, tem ciclos de tratos culturais diferentes, então mão de obra especializada. Isso gira, isso fomenta também o ciclo, né, de econômico da região, também não só de pessoas especializadas para fazer determinados tratos culturais, mas favorece também a dinâmica da produção e a dinâmica da viabilidade na inserção dentro de uma área florestal, no qual, num momento, determinados agentes polinizadores vão estar ali naquele local e depois de um outro momento vai ter o descanso da época floral, vai ter o descanso da época de produtividade vegetativa e sim, aí começam os reparos, os tratos culturais de reposição do solo. Isso favorece também você conseguir amenizar a incidência de ataques de determinadas pragas devido ao ciclo curto da cultura e você viabiliza dessa forma tratos culturais preventivos. Lembrando, muitas vezes, quando você insere uma espécie, uma cultura, uma área florestal, tem que levar em consideração que determinados agentes, algumas pragas ou micro-organismos, você tem que favorecer com que a janela de descanso, para que evite a época de ataque de pragas, seja amenizado. Não só para a cultura que está sendo inserida, mas também para aquela área que vai receber essa cultura. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Possui um período de safra de produção diferente. Essa produção diferente, pessoal, que está aqui, ó, ciclos curtos e safra, período de safra, que são produções que vão ser totalmente diferenciadas, envolve estratos culturais e envolve também a mão de obra especializada. Sejam de uso conhecidos pelos agricultores. Dessa forma, você vai favorecer não só já a mão de obra especializada, mas também todo aquele planejamento que é feito, né? Se você está fazendo, né, uma produção de pomar, seja qual for, essa produção de pomar já tem um planejamento, tanto para... Aqui, diretor, quando nós estamos falando sobre planejamento e você insere aqui, ó, seja uma cultura conhecida, nesse planejamento envolve não só o preparo, o remanejo daquele solo florestal, vou chamar um solo florestal porque tem um solo agrícola.
Solo agrícola, pessoal, é quando nós já estamos falando de um solo que vem anos e anos recebendo determinados tratos culturais para receber culturas que estão intermitentes. Agora, um solo que nunca foi, vamos dizer assim, preparado, sempre está inato ali, naturalmente vem recebendo insumos da própria natureza, uma camada, né, que mantém aquele solo sempre úmido, tem aquele processo de decomposição de matéria orgânica. Lembrando uma coisa, quando nós estamos falando desse conhecimento, dessa estrutura, você primeiro vai verificar as condições do solo, depois inserção de sistemas de poda que venham de encontro, que vão possibilitar o desenvolvimento dessa cultivar, com poda de formação. E essa poda de formação, lembra quando nós falávamos sobre poda de formação? Aí a poda de formação não é só para cultivar, não é só para a produção de cacau, não é só para a produção de café. A poda de formação tem que vir de encontro também com algumas podas que têm de ser realizadas nas árvores que estão ao redor. Então, a poda de formação da cultivar e tem a poda que vai possibilitar essa poda de formação nas árvores nativas que estão ali. Lembrando que isso é necessário para que se desenvolva a potencialidade da incidência luminosa naquela área. Mas aí a gente leva em consideração, professor, que determinadas podas, intervenções em árvores nativas têm que vir de encontro também com aquela dinâmica da área de preservação, daquela área florestal. E aí sim, levando isso em consideração, favorecendo a estimulação nesses vegetais nativos, a produtividade. Por isso que é muito importante fazer antes, nas aulas anteriores, nós estamos sempre falando sobre isso, levar em consideração aquele levantamento, hein, Jefferson? Quais são as espécies nativas que estão ali? Qual é o seu potencial econômico? Quando se faz isso, claro, levamos em consideração também as necessidades daquela espécie nativa. Espécie nativa é uma coisa, cultivar é outra, só para a gente reforçar aqui direitinho, né? Espécie nativa é uma coisa, cultivar é outra. Quando a gente fala, tem que fazer uma poda de formação, uma poda de condução, uma poda de floração e frutificação na cultivar, aí nós já fizemos anteriormente nas nossas aulas que a inserção de determinada cultivar, que vai sofrer porque já é da cultivar conhecida dos agricultores, que tem que fazer essas podas, tem que ter uma intervenção também nas espécies nativas. Quando é uma espécie nativa que nunca recebeu nenhum determinado trato cultural, não adianta você fazer essa poda de formação na cultivar, poda de condução, poda de floração, frutificação, e você não fazer nas árvores que estão no entorno. Mas como fazer esse procedimento de forma que venha de encontro com as necessidades daquele local, não interferindo? Lembra que não é para fazer, não é para desmatar, deslocar, retirar, mas potencializar. Para isso, nas nossas aulas, nós estamos sempre falando para vocês que você tem que conhecer a espécie nativa e verificar quais são as condições. Professor, muitas vezes não é a árvore nativa que está ali que você tem que realizar essas podas, mas retirar o excesso de filhotes, mudas, potenciais mudas, que aí você vai conseguir fazer esse planejamento de deslocamento e inserção da determinada cultivar. Também temos aí, possui mercado, demanda, né, pelo menor essa demanda não é só da cultivar que é inserida, mas a demanda de determinadas espécies nativas que têm um valor econômico. E aí, sempre temos que lembrar, caracterizar,
Se é demanda de madeira, aí tem um procedimento para ser realizado. Se essa demanda da árvore nativa pode ser direcionada para o comércio quando se trata de frutas, ou quando se trata também da extração oleaginosas ou farmacológica. Quando eu falo farmacológica, significa que aquela árvore ela pode ter um potencial, né, que tem um determinado princípio ativo, ou, outra palavra que é muito utilizada para isso, ela tem uma atividade biológica de interesse farmacológico, que é direcionado totalmente para a indústria farmacêutica, ou a indústria de cosmético. Aí tem a ver a parte da planta. Se é a parte de casca, caule, se é a parte da folha ou da flor, ou de determinado fruto que não tem um interesse alimentício, não tem uma palatabilidade, mas esse fruto tem um interesse econômico farmacológico, um interesse econômico de se tirar para a indústria, mas também possa ser uma atividade biológica de plantas medicinais, quando tem atividade biológica para plantas medicinais. E aí sim fazer esse estudo, e com esse estudo a gente pode potencializar a produção durante o processo de inserção de determinadas cultivares na área que é direcionada para se fazer a inserção das safras. Aumenta a tela, meu diretor. Atender a necessidade do consumo de lenha, carvão, entre outros estabelecimentos rurais. Quando a gente trata de estabelecimentos rurais, é quando você consegue retirar na própria localidade da sua região para realizar, como é que eu falo? Quando você tem o potencial de madeira para construir, reformar, então você vai utilizar, né, produtos da sua propriedade para fazer investimentos internos, melhorando o curral, melhorando as instalações da criação de aviário, melhorando as instalações do suinocultura, ou mesmo caprinocultura, ovinocultura. Isso tem as condições também para escoar a sua produção. Quando você percebe que na sua propriedade tem alguma espécie nativa da qual você consegue ampliar essa produção e fazer também com que ocorra o processo de escoamento. E isso vai favorecer a dinâmica econômica interna e também externa da propriedade. Se a propriedade for próxima aos mercados consumidores, a recomendação é escolher espécies cujos produtos sejam mais perecíveis. Aqui, pessoal, em relação a esse quesito aqui, na verdade, não é que você vai escolher espécies mais perecíveis. É que você não precisa se preocupar com essa durabilidade. Vamos ali, ó. Se a propriedade for próxima aos mercados consumidores, então, vem para mim, vem aqui para mim, diretor. Essa frase aqui, vamos alinhar essa frase, tá? Quando se faz a pesquisa de mercado, qual é a necessidade? Muitas vezes, determinada fruta ou determinado produto de valor econômico na sua região não fica viável devido à falta, né, do processo de escoamento. Não se tem como fazer um escoamento que venha de encontro com o processo, com o fruto, até chegar ao mercado em estado intacto de consumo, devido ao período de perecível, né? Por exemplo, não que seja longe, mas como o escoamento, a rua, né, a linha não for asfaltada, o que pode acontecer? Machucados na fruta, machucado no produto.
Não é só que ele vai passar por um processo de amadurecimento, o processo de chegar até o local final do consumidor, ele não esteja em condições, porque tem etapas, tem a visualização desse fruto, a condição de ele chegar e o armazenamento desse fruto, durabilidade desse fruto. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração em relação ao escoamento, para quem, e a distância, e como chegar até o consumidor final. Tudo isso vai levar em consideração. Não que você pode escolher, é o que você vai... Também, muitas vezes, você está com um produto e ele é perecível, e o processo de escoamento é um pouco mais complicado. Aí se utiliza de artifícios, de procedimentos, procedimentos que favoreçam você levar esse produto até o mercado. Por exemplo, despolpa, quando se trata de frutos perecíveis, que durante uma determinada época do ano, a produção na sua propriedade é favorecida. Ok? Aumenta a tela, diretor. Se for distante, difícil de acesso, a sugestão é utilizar cultivos com uma maior durabilidade, mas tem que levar em consideração que determinados cultivos com maior durabilidade possa não ser um investimento que possamos optar dentro da sua propriedade. Defina como os componentes principais, carro-chefe dos SAFs, uma cultura que tenha mercado promissor e técnicas de produção bem conhecidas. Uma delas, pessoal, escolher as lavouras temporárias. A tradição é a experiência com o cultivo agrícola, o potencial econômico local e de valor alimentício, os efeitos de competição com árvores plantadas por nutriente, luz e sol. Esse aqui é uma das questões que devem ser levadas em consideração quando nós falamos lá nas últimas aulas, acho que na aula 5 ou na aula 4, é um item muito importante. Por quê? Porque o procedimento de você inserir uma cultivar, toda cultivar, vamos lá, aqui para mim, toda cultivar, ela foi feito um trabalho de melhoramento genético para que ela tenha uma determinada... Não é susceptibilidade, mas que ela não sofra, né? Que ela tenha uma determinada resistência, tolerância. Todo cultivar apresenta uma determinada tolerância, seja para qual fator. Um fator abiótico, que é tolerância, né, a períodos de estiagem, por causa do efeito do sistema de irrigação. Então tem cultivares que são bem resistentes a períodos longos de estiagem, ou cultivares que são bem tolerantes a uma estratificação de pH de solo, que leva um pouco de tempo para ser, vamos dizer assim, alterado durante o percurso, né, sazonal. Também elas são tolerantes a ataques de determinadas doenças ou pragas. Quando a gente está falando de condições de tolerância para uma cultivar, competição de nutriente, luminosidade e água, também temos que levar em consideração as necessidades, não da cultivar, mas dos vegetais nativos ali onde você vai fazer essa inserção de cultivar. Lembra que nós estamos falando sobre SAFs, só que aqui é o SAFs onde nós inserimos uma atividade agrícola. E aí, quando nós inserimos essa atividade agrícola, o interesse maior é manter essa dinâmica da floresta quando a gente faz essa inserção de determinadas cultivares que já vem padronizada, que não podemos alterar. Se ela precisa de uma determinada quantidade de nutrientes, esses nutrientes têm que ser fornecidos, mas fornecidos de forma que não ocorra competitividade com as aves nativas que ali vão estar próximas. Outra, levando em consideração o raio de amplitude da copa de uma planta nativa. Ela vai te sinalizar
a distância para que não ocorra esse processo de competitividade do sistema radicular entre planta nativa e cultivar inserida. Pode aumentar, meu diretor? E também, por último, é a tolerância à sombra. Lembra, pessoal, tolerância à sombra tem a ver com luz, disponibilidade luminosa. Quem sofre com isso não é a planta nativa, mas a cultivar que é inserida. Para mim, vamos lá, para a gente poder recordar, relembrar. Poda de formação na produção do limoeiro, poda de formação do maracujá, poda de formação do cacau, poda de formação do café. Essa poda de formação não envolve só o processo de formar, colocar a copa da cultivar em forma de taça, para que ocorra incidência luminosa uniforme. Porque ela precisa ter uma incidência luminosa, disponibilidade de luz. Mas também isso vai auxiliar na diminuição de ataque de pragas, devido períodos aqui no nosso bioma amazônico, mas eu vou logo colocar aqui, nós estamos falando, direcionados para a Amazônia Ocidental, onde fica o estado de Rondônia. Algumas épocas do ano é muito seco, na época de estiagem, e esse seco que eu falo, até a umidade relativa do ar fica muito baixa. E também tem períodos que a umidade do ar é alta, na época chuvosa. E muitas vezes isso coincide com o período de floração ou período de frutificação de uma determinada espécie nativa. Independente de qual desses dois períodos, estiagem ou chuvoso, isso pode favorecer o ataque, não é ataque, né? De doenças fúngicas. Então, quando a gente fala de incidência solar, né, tolerância à sombra, é porque você tem que ver que, por exemplo, né, nós estamos começando a entrar no período de produção de manga aqui no nosso estado. E as chuvas, né, elas começam a ser intermitentes, isoladas, e se não tiver uma poda de acordo que favoreça com uma determinada incidência solar, ocorre o surgimento de frutas que podem até se desenvolver, mas por dentro estão todas estragadas. Né? E também o cacau, por doenças fúngicas. E quando você insere isso na floresta e não tem um cuidado de realizar, não é abertura, mas realizar a possibilidade através da poda de ter uma incidência solar para não ocorrer o sombreamento, você tem que escolher cultivares que sejam tolerantes à menor incidência solar, que aí é caracterizado como sombra, pois pode diminuir o processo de floração na época de floração, pode diminuir o processo de frutificação na época que era para ter bastante partes vegetativas. Lembrando que temos galhos, ramos vegetativos, ramos de floração, que são os mesmos ramos de frutificação. E não pode ocorrer essa competitividade na hora de essas podas de ramos de floração e ramos de frutificação. Elas são necessárias para viabilizar a produção, a frutificação, porque senão vem mais folhas, mais galhos vegetativos, que são galhos que só têm folhas e não aparecem, não surgem ou não vingam os galhos que vão favorecer o processo de floração subsequente frutificação. Quando muitos dos nossos agricultores percebem assim, nossa, eu estou com um galho de frutificação, galho de frutificação onde que aparecem várias flores, se tem flor, vai vir um fruto, só que elas não vingam. Porque a incidência solar não foi suficiente para que ocorresse o quê? A produção de hormônios vegetativos
que nós falamos, nós sempre vimos isso lá no primeiro ano, hormônios vegetativos que vão favorecer que ocorra o desenvolvimento da parte feminina para quando os agentes polinizadores realizam a sua função, o fruto possa vingar. Porque não adianta o agente polinizador, seja ele qual for, ocorre o processo de fertilização, só que o fruto não desenvolve. Por quê? Porque a incidência solar, quer dizer, teve muita sombra, foi menor, e aí o hormônio para o desenvolvimento do fruto não foi produzido adequadamente, porque galhos vegetativos não foram realizados as podas necessárias, e aí não consegue ocorrer o processo de produção. Por isso que quando a gente vai fazer a inserção de uma cultivar numa área florestal, tem que levar em consideração não só o processo, o processo de evitar a competitividade de nutrientes. Você pode ter evitado a competitividade de nutrientes, mas se não fez as podas, que não são iguais, na cultivar, e as podas das árvores nativas, isso pode interferir no processo de produção. Aumenta aí, meu diretor. Plantas que não sejam trepadeiras. Como assim, professor? Exemplo, pessoal. Eu não estou falando que não é para fazer isso, mas, por exemplo, tomar cuidado. Maracujá é uma trepadeira. Então, além de trepadeira, nós vimos o processo de a gente realizar as estacas. Como inserir esse tipo de produção dentro de uma floresta se você vai aumentar o processo de incidência solar diminuída? Então, tomar cuidado. Vamos lá. Tomate, atividade agrícola. Tomate não é trepadeira, mas para evitar a umidade, a gente coloca estacas triangulares. E isso pode favorecer com que ocorra, por ser uma solanácea, ocorra ataque de fungos ou mesmo bactérias durante o período de produção. A característica de não ser hospedeiro de pragas e doenças. Levar em consideração que determinadas cultivares, se você for fazer o uso de mudas, se você fizer uso de mudas, tomar cuidado com quem está fornecendo essas mudas. Então, é o que a gente sempre está falando aqui. Ser um viveiro idôneo, conhecido, que já lhe oferta determinadas produções de mudas, ou mesmo quando o produtor consegue realizar através de propagação vegetativa. As espécies que não causem danos físicos às árvores aí, essas espécies são espécies de cultivares que não venham interferir na dinâmica da floresta, ou tanto nas suas necessidades de desenvolvimento. A possibilidade da safra diferenciada de forma a garantir o uso de mão de obra. Então vamos aqui. Mão de obra, ó. A possibilidade de safra diferenciada. Safra diferenciada, que vai garantir mão de obra e geração de renda. Lembra? Nós falamos isso aqui quando você faz em várias épocas do ano. Quando nós estamos falando isso lá no outro slide. Quando você faz uma diversificação da inserção de cultivares com períodos curtos de produção, você garante que o ano todo, não é que você vai produzir, vamos supor, o ano todo diferentes produtos, mas quando você tem uma safra menor, um período, ela seja mais perene, você garante de mão de obra especializada, geração de renda para as pessoas, tanto no período dos tratos culturais, porque cada cultura, além da colheita, eu não estou falando só da colheita,
eu estou falando também dos estratos culturais. Então, o ano todo, você tem uma geração de renda para a população ao redor. Você vai gerar emprego, você vai possibilitar que pessoas possam trabalhar durante o período de produção, que será o ano todo. Escolher as espécies arbóreas e lavouras perenes na escolha desses componentes devem ser considerados para que nós possamos garantir, né, uma lavoura perene. O que nós podemos considerar e manter essa diversificação não só no produto, mas também garantir emprego, conhecimento do local, da espécie florestal. E essa espécie florestal professor, fiz o levantamento. Lá na minha área eu tenho plantas nativas que têm sim um valor econômico aqui na minha região. O valor comercial ou de aproveitamento local. O que é isso? Se eu não vou vender para o mercado local, ele tem um aproveitamento dentro da minha propriedade como investimento. Ou na instalação, como investimento também na alimentação, ou viabilidade na qualidade da estrutura da minha propriedade. Evitar comprar, né? E você produzir para melhorar as instalações. Efeitos de competição com os cultivos associados. Lembra os cultivos associados? Onde dentro dos cultivos associados é o jardim florestal? Acho que foi na aula 6, quando a gente fala sobre jardim florestal. Isso tem que tomar muito cuidado com a competição de cultivos associados. Na grande maioria, isso pode ocorrer quando a gente está falando da inserção da horticultura, não silvicultura, nem olericultura, mas atividade olerícola. Isso pode ocorrer, muitas vezes isso pode ocorrer. O uso múltiplo de espécies, produção de alimento, de madeira, frutos, fornecimento de serviços. Eu vou grifar aqui, porque muitas vezes a gente pensa, mas o fornecimento de serviços, formação de renda, né? Serviços ambientais, como auxiliar no processo de manutenção da fauna que está ali naquele local, na localidade, como corredores ecológicos, para não ocorrer alteração de animais silvestres que têm o seu habitat, manter essa integridade, controle também de erosão e fixação de carbono. Agora, isso é quando nós estamos falando, isso aqui, pessoal, é quando a gente estiver falando sobre inserção da pecuária. Não agora nós estamos falando de inserção da agricultura, não da pecuária. Tamanho e projeto da copa da árvore, falamos sobre isso, a sua importância e a sua intervenção, se não fizer de forma correta. Crescimento rápido, capacidade de rebrotar. Essa capacidade de rebrotar, nós estamos falando das árvores nativas. Sistema radicular, não superficial, baixa exigência nutricional e resistência ao ataque de pragas e doenças. Possibilitar aí as safras diferentes e a tolerância também à poda, que pode prejudicar, colocando o processo de infecção. Aí nós temos uma tabela de espécies arbóreas indicadas para a inserção de SAFs, né? Aí nós temos aí o capim-napier, nós temos o feijão porco, girassol, crotalária, mucuna preta, tremócio, nabo forrageiro, aveia preta. Lembrando que temos que levar em consideração todos os processos aí, ó, da formação de biomassa e recuperação. Qual é a função de inserir determinadas espécies, não só para a produtividade, mas nós estamos vendo aí a capacidade de recuperação, contenção do solo,
reciclagem ou ciclagem de nutrientes. Isso tem que ser levado em consideração quando a gente falar sobre os períodos e as partes de favorecimento do processo de manutenção daquela área da sua propriedade. Meu diretor, meus queridos, com isso a gente finaliza. Pode voltar aqui para mim, meu diretor. Com isso a gente finaliza a aula. Daqui a pouco nós voltamos para fazer o bate-bola, jogo rápido e se alinharmos os principais itens citados na aula para fazer as atividades. Tchau, tchau.